No primeiro episódio de My Demon, ou se você preferir, Meu Demônio Favorito, abre a história dando-nos uma informação sobre a palavra demônio. Segundo o drama, daimon vem da origem grega e significa dividir o destino. Bom, depois de assistir o dorama eu fiquei curiosa e fui pesquisar sobre a origem de daimon. Descobri que ela tem duas origens, uma grega e uma latina. No entanto, apesar de diferentes, eles têm significados semelhantes em cada origem. E sinceramente, eu encontrei poucas evidências que atribuíssem os demônios à palavra destino. Caso você aí, ouvinte, saiba, pode colocar aqui nos comentários o que você sabe, a fonte, que a gente vai receber com muito carinho essa sua opinião. Tanto na raiz grega quanto na raiz latina, o demônio é relacionado a divindades, espíritos, mensageiros que faziam uma intermediação entre os humanos e os deuses. Também eram como os conselheiros dos humanos. Então, por mais que na etimologia não tenha tanta ligação com o que o dorama apresentou logo nos seus primeiros minutos de episódio, os demônios acompanhavam os humanos em sua jornada de vida, dividindo assim o destino com eles. Mas como os demônios se transformaram de conselheiros para seres malignos? Bom, para a gente entender isso, temos que voltar no tempo. Antigamente, a única religião monoteísta era a judaica. Todos os outros povos tinham mais deuses e divindades. Da religião judaica surgiu o cristianismo, que se espalhou por esses povos ditos pagãos, colocando uma nova visão entre o bem e o mal. Também uma nova visão sobre os demônios. Olá, aqui é Olivia Neves e está começando mais um Arquivo Drama, das vozes da nossa cabeça para você. Hoje vamos falar sobre o dorama My Demon, ou como você preferir, Meu Demônio Favorito. Lançado em 2023, este dorama conta com os protagonistas Song Kang e Kim Eun-joo. Ele está disponível na Netflix e conta com 16 episódios. Uma curiosidade sobre a série é que ela mistura comédia, fantasia e romance com uma dinâmica envolvente entre um demônio e uma herdeira cínica. Antes de continuarmos a falar do tema de hoje, vou pedir para vocês seguirem o nosso Instagram, @arquivodrama, onde divulgamos todas as novidades. E se você gosta de produtinhos de dorama, o Arquivo Drama também tem sua lojinha. Segue lá, @arquivodramaloja. E para conteúdos extras, assine o nosso apoio na Aurelo. Por apenas R$3, você ajuda a manter o Arquivo Drama. E ainda tem acessos a mais episódios. E agora vamos voltar ao nosso tema. Dudui é uma jovem herdeira cínica e pragmática, cuja personalidade foi moldada por uma vida repleta de expectativas e pressões familiares. Determinada a provar sua capacidade de liderar o Mirai Group, sem depender de ninguém, Doi mantém uma fachada altiva e controlada, escondendo um lado vulnerável e inseguro. Sempre impecável em trajes de alta costura que refletem sua posição social. Seus movimentos são calculados e elegantes, mas pequenas expressões de dúvida ou hesitação às vezes revelam suas emoções reprimidas. O contrato com Ju-won a força a enfrentar um mundo sobrenatural que desafia seu controle, criando novos desafios emocionais e existenciais.
Agora dividida entre o papel de herdeira e a inesperada responsabilidade de ser uma guardiã de um demônio, Dewey passa a questionar o que realmente deseja para si mesma, além das expectativas impostas por sua família. Conforme enfrenta esses dilemas, ela é compelida a explorar suas próprias inseguranças e encontrar um equilíbrio entre suas obrigações e seus desejos pessoais, embarcando em uma jornada de autodescoberta e transformação. Do outro lado, Ju-on é um demônio antigo e orgulhoso que sempre viu os humanos como criaturas inferiores. Frio, direto e movido por um instinto inabalável de sobrevivência, ele se mantém distante das emoções humanas, considerando-as uma fraqueza. No entanto, a inesperada perda de seus poderes o coloca em uma posição de vulnerabilidade inédita para ele, forçando-o a depender de uma humana, algo que jamais ele imaginou. Sua aparência e linguagem corporal refletem essa transição. Antes da perda de seus poderes, Guon exala uma presença magnética e autoritária, com roupas impecáveis e postura imponente, que intimidam e seduzem em igual medida. Após sua queda, sua aparência começa a mostrar sinais de fragilidade, e seus movimentos tornam-se menos seguros, marcados por momentos de hesitação e até cansaço, características que nunca haviam feito parte de sua existência. Os dilemas que o envolvem são profundos e desafiadores. Ele precisa lidar com a humilhação de depender de Dudui para sobreviver, algo que fere seu orgulho e desafia sua essência. Ao mesmo tempo, ele começa a sentir emoções humanas que contradizem sua natureza demoníaca, como empatia, carinho e eventualmente amor. Esses sentimentos não apenas o desestabilizam, mas também o forçam a questionar quem ele realmente é e o que significa ser vulnerável. Dudui inicia sua jornada como uma mulher cética e resistente, acostumada a lidar com todos os desafios sozinha. Criada em um ambiente onde demonstrar emoções era visto como fraqueza, ela rejeita qualquer tipo de ajuda ou laço emocional, mantendo-se distante e pragmática. Sua postura altiva é uma armadura contra as vulnerabilidades que prefere não encarar. No decorrer da história, o convívio com Ju-on começa a derrubar essas barreiras. Apesar de sua relutância inicial, ela passa a confiar nele, ainda que a contragosto. E essa relação traz à tona suas inseguranças e desejos que ela suprimiu por tanto tempo. Aos poucos, Dudui descobre que abrir-se para o amor e aceitar sua vulnerabilidade não são sinais de fraqueza, mas de força e coragem. Ao final de sua trajetória, Dudui encontra um equilíbrio entre o papel de herdeira da Mirai Group e sua própria identidade. Ela aprende a abraçar suas emoções e priorizar sua felicidade, compreendendo que é possível conciliar suas responsabilidades com seus desejos pessoais. Sua transformação é marcada por um amadurecimento emocional, que redefine sua vida e suas escolhas. Guon começa sua jornada como um demônio arrogante e egoísta, que enxerga os humanos como seres inferiores e irrelevantes. Para ele, emoções humanas como compaixão, empatia e amor são fraquezas que só servem para limitar o potencial de qualquer ser. Movido unicamente por seu instinto de sobrevivência e seu desejo de poder, ele evita qualquer tipo de ligação emocional. No entanto, a convivência de Dudui transforma gradualmente sua visão de mundo, e confrontado com aspectos de sua existência que nunca havia considerado, ele começa a experimentar emoções humanas de maneira inesperada, e essas experiências o levam a questionar suas crenças mais profundas. Sua transformação é lenta
e marcante à medida que ele passa de um ser frio e calculista para alguém que verdadeiramente se importa com Dewey, mesmo sem entender completamente o que isso significa. Ao final, Jung-won abraça sua nova natureza, aceitando que sua vulnerabilidade e seus sentimentos não o tornam mais fracos, mas sim mais completos. Ele encontra um propósito genuíno em proteger Dewey, não mais como uma obrigação decorrente de seu contrato, mas por escolha própria. Essa decisão, essa decisão reflete no seu crescimento e sua capacidade de amar, mostrando que até mesmo um ser considerável imutável pode mudar profundamente. Com esses personagens, a história começa com a nossa herdeira do Mirai Group imersa em um ambiente corporativo competitivo e lidando com a pressão de corresponder às altas expectativas de sua família. Nós temos um agravante porque a sua família quer que ela falhe miseravelmente, pois ela é adotada pela presidente do grupo, ela não é uma filha biológica, ela não é uma neta biológica, e os filhos biológicos não querem ela ali dividindo a herança, os negócios. Porém, ela é a que a presidente, né, a matriarca da família, ela é a que mais tem o afeto da presidente, principalmente, e também a confiança. Ela confia mais na Dudui, que não é de sangue, né? Não tem nada de sangue nela, entre as duas, mais do que os próprios filhos. A gente vai. Se você vê o dorama, você vai entender por quê. Em meio a uma crise, né, ela é perseguida por um stalker. Ela resolve pedir ajuda a Jung-won, um demônio poderoso que promete ajudá-la. No entanto, o contrato sai errado, resultando na perda dos poderes de Gu-won e na necessidade de ambos se protegerem mutuamente. Essa situação inesperada os força a enfrentar desafios externos e internos que moldam suas jornadas pessoais. Guon, antes um ser arrogante e indiferente à humanidade, se vê vulnerável e dependente de Dewey para sobreviver. Os poderes dele ficaram com a Dewey. Ele tem uma tatuagem e essa tatuagem é transferida para a Dewey. Confrontado com essa nova realidade, ele precisa aceitar que sua existência não é mais definida pelo poder. A convivência com Dewey o expõe a sentimentos humanos como empatia e carinho, levando-o a encontrar um novo propósito em sua conexão. Por outro lado, a sempre cética Dewey é acostumada a confiar apenas em si mesma e precisa lidar com a desconfiança no amor e na pressão de manter sua posição como líder do grupo familiar. Ao enfrentar perigos ao lado de Guon, ela aprende a confiar nele e gradualmente a abraçar seus próprios sentimentos. Percebendo que a vulnerabilidade e conexão podem ser fontes de força, além desses conflitos internos, ambos enfrentam ameaças externas. Forças ainda desconhecidas querem eliminar Dewey e tomar o controle da sua empresa e suas propriedades, e Guon deve protegê-la. No caminho surgem dilemas de lealdade, sacrifícios e descobertas sobre o verdadeiro papel de cada um no mundo. A relação deles evolui de uma parceria forçada para um romance sincero e profundo, transformando ambos de formas que eles não poderiam prever no início da história. E aí, nossos protagonistas, como sempre, têm os seus aliados, têm os seus amigos que vão auxiliá-los aí na nossa história. Esses são os nossos personagens secundários. Vamos começar com o Ju Song-hoon, o sobrinho da presidente e CEO da Mirai Investment. É o estrategista que ajuda Dudui
a navegar pelas complexas tramas familiares e empresariais. Com seu apoio, Dewey ganha uma rede de aliados que tornam a batalha contra vilões mais desafiadora. Seu papel vai além de apenas um aliado, pois ele traz à tona as questões de lealdade e sacrifício, e a dúvida sobre o que ele estaria disposto a fazer para alcançar seus próprios objetivos. Eu lembro que na época esse personagem foi bem injustiçado, pois, né, tava todo mundo ali meio traumatizado com o que aconteceu em Vincenzo, né? O, o assistente bonzinho da protagonista virou o grande vilão e todo mundo estava meio desconfiado dele, mas no final ele realmente era um aliado, ele realmente era uma pessoa do bem. Nós temos também a Ju Chon-suk, né, a imponente presidente do grupo Mirei. É uma mulher cujo poder está enraizado em sua sabedoria e controle. Nossa, eu acabei de beber água aqui e né, ficou, olha só, foi eco. Vamos lá de novo. A presidente do grupo Mirei, que é a matriarca da família, como eu disse antes, ela é a única que confia na Dudui, né? Ela e a Dudui formam uma família ali, né? Os filhos, todos eles são muito mais interesseiros, né? Os filhos eles são mais interesseiros e o afeto que dela com a Dui com ela são bem mais verdadeiros, assim. Então elas formam uma família, ela é bem importante para a Dui, né? Ela criou a Dui depois que ela criou a Dui depois que os pais dela morreram. O Jin Gayon, né? Perdão, a Jin Gayon, né, funcionária de Dudui, é um dos alicerces do lado emocional da nossa protagonista. Ela não é apenas uma subordinada, mas uma personagem cuja lealdade a Dudui, né, questiona do limite entre dever profissional e a lealdade pessoal. Sua jornada também nos faz refletir sobre o impacto das escolhas feitas em nome da lealdade e do amor. E o Ho Seo-min, ele ali, né, o que a Gayon está para Dudui, o Sok-min está para o Guon, né? Ele é o exemplo perfeito de um personagem que se move nas sombras, ajudando o Guon com suas estratégias, enquanto equilibra seu próprio jogo. Ele acrescenta uma camada de complexidade à trama, mostrando que às vezes as alianças são formadas não apenas por amizades, mas por interesses pessoais e muitas vezes pela sobrevivência. É assim que a relação dele com o Gon começa, mas eles realmente têm uma relação de amizade ali. Então é bem assim, como eu disse, né? O que a Gayon está para a Dudui, o Somin está para o Guon. Com seu tom cômico, traz a leveza necessária para contrastar as tensões intensas que dominam na narrativa. Embora seja uma fonte de alívio humorístico, ele também desempenha um papel fundamental ao oferecer perspectivas inesperadas sobre o que realmente significa ser uma pessoa boa ou má. Se não me engano, desculpa, faz um tempo que eu escrevi esse roteiro e eu não tô lembrada assim tanto, aconteceu tanta coisa depois, mas eu acho que é o líder do mafioso que eles querem ali matar o Gon, mas aí o Gon começa a ser respeitado por eles começam a ser meio que funcionários dele. Então eu acho que esse é o grupo de mafiosos e ele lidera. Meu demônio favorito conduz os espectadores por uma trama repleta de mistérios e falsas pistas, desafiando-os a desvendar quem está por trás das ações mais sombrias da história. O dorama nos apresenta um vilão que não é facilmente identificado, deixando um rastro de dúvidas e reviravoltas até sua verdadeira face ser revelada. A construção do vilão é habilidosa, começando com a figura de um stalker obsessivo que ameaça a vida de Dudui,
A protegida e herdeira favorita da presidente Beck, esse perseguidor se torna o foco inicial da narrativa, mas, à medida que os episódios avançam, torna-se evidente que ele não age sozinho. Há um mentor por trás das suas ações, um verdadeiro estrategista cujos motivos permanecem obscuros. O roteiro habilmente joga com nossas suspeitas, direcionando-as para diferentes personagens. Um dos alvos mais evidentes é o filho mais velho de Jo-yoon, neto da presidente Beck. Jo-yoon é o filho e o suspeito é o neto da presidente. A personalidade do neto é arrogante e o comportamento frio fazem dele o principal suspeito. Ele parece ter todos os motivos para agir contra Duduí e assumir o controle da empresa familiar. Contudo, essa suspeita é apenas uma distração cuidadosamente construída. À medida que a história se desenrola, descobrimos que o vilão não é quem parecia ser, ou melhor, era um dos nossos suspeitos. Você vai entender o personagem, ele também tem algo contra Duduí. Então você não se surpreende muito quando descobre que essa pessoa é o vilão. Né? O filho mais velho de Jong-un, que inicialmente parecia ser uma figura poderosa e perigosa, é na verdade mais uma vítima nas mãos do verdadeiro responsável. Ele e sua mãe sofrem abusos constantes, tanto físicos quanto psicológicos, em um ambiente tóxico criado pelo verdadeiro arquiteto da tragédia da família, o Jong-un, filho mais velho da presidente Beck. Jo-yoon é revelado como vilão central da trama, o homem cuja ambição desmedida e inveja profunda o levaram a cometer atos impensáveis. Desde jovem, sua mãe, a presidente Beck, reconheceu sua natureza psicopata e tomou a decisão de não lhe confiar qualquer posição de liderança na empresa. Essa rejeição, em vez de contê-lo, alimentou um ódio profundo que culminou em um plano de vingança devastador. Seu ódio por Duduí é pessoal e ardente. Ele não aceita que ela tenha herdado a herança de sua mãe, algo que ele considera uma afronta direta a seu direito como filho. Em uma carta deixada pela presidente Beck, ela o chama de demônio, reconhecendo sua verdadeira natureza e a ameaça que ele representa para todos ao redor. Jo-yoon é o mentor por trás do Stalk que perseguiu Duduí e também é responsável por outros crimes que marcaram a narrativa, incluindo o assassinato de sua própria mãe. Sua capacidade de manipular e destruir vai além de ações individuais. Ele cria um ambiente de medo e desespero que afeta todos à sua volta. No final, Jo-yoon é a personificação da questão central levantada pelo dorama. O que realmente define um demônio? Ele nos força a confrontar a ideia de que o mal não está apenas em ações visíveis, mas na ausência completa de empatia e na escolha deliberada de destruir. A revelação final sobre sua verdadeira identidade e motivações coloca todos os personagens em uma nova luz, mostrando que enquanto alguns lutam contra seus próprios demônios internos, outros se tornam o próprio mal, escolhendo o caminho sem volta. Em Meu Demônio Favorito, usa-se muito a visão da Igreja Católica, mesmo sendo explorada a reencarnação, porém isso é mais um fato cultural da Coreia do que religioso. A visão sobre o bem e o mal é muito da interpretação cristã. Catolicismo é um fator essencial na história, visto que na era Joseon, onde o romance deles começou e termina com a morte brutal do casal, justamente por eles se converterem ao catolicismo.
e por conta dessa morte, Guon vira esse demônio que conhecemos agora. O catolicismo está presente também na era moderna, onde a história se desenrola. Por exemplo, a presidente que adota Dudui tem imagens de Nossa Senhora no escritório. Quando Dudui sonha com um Natal com todos presentes, vê-se ali uma tradição cristã que é se reunir com a família e fazer uma ceia. Se você lembrar bem de outros doramas, o Natal ali na Coreia se remete mais em um feriado para casais apaixonados. A minha opinião sobre meu demônio favorito é meio ambígua. Eu assisti quando os episódios ainda estavam sendo lançados, mas eu lembro que eu não esperava com tanta ansiedade. Vi de outros doramas que eu acompanhei que a semana passasse rápido para chegar logo o dia que lançasse outro episódio. Esse não me dava tanta expectativa para o próximo. Eu achei a história bem genérica, com poucos plot twists, mas eu gostei muito dos easter eggs e das simbologias. É como o relógio representando o tempo se acabando, não só dos contratos do Guon, mas o tempo deles, como eles, né, e também como eles indicaram Deus no drama, que caso você não tenha percebido, a mendiga, desde que ela apareceu, ela tinha um boné escrito Good, né, mas com um O faltando, então ficava God, que é Deus em inglês. Eles também investiram muito nos efeitos especiais e algumas cenas ficaram muito boas por causa disso. Por exemplo, quando a tatuagem se transfere para o pulso da Dui, eles estão em uma pedra ali no meio da água e a onda, os pingos da água, tudo meio que congela no tempo. Fica uma cena bem bonita. Porém, eu realmente achei bem genérico o romance e a história, eles não inovaram muito nessa parte. Isso é uma opinião minha, né? Eu espero que os fãs do Song Kang não venham me tacar hate aqui, mas sinceramente eu não gostei da atuação dele nesse dorama. Achei ele um tanto forçado, pois ele queria aquela vibe do galã cômico, né, que muitos atores fazem por aí, né, mas não colou. Durante os episódios eu ficava imaginando outros atores que fariam o personagem melhor do que ele, e apesar de eu achar algumas cenas do casal bem fofas, eu não senti tanta química entre eles. Mas eu acho que isso tem a ver por eu não ter tanta expectativa na história, como eu disse lá em cima, lá atrás, eu achei ela muito genérica, apesar de ser bonita. Então o casal também não me veio muita novidade. Então isso eu acho que foi um ponto bem negativo do dorama. Gente, é isso aí, gente. My Demon, o nome. Ele é da Coreia do Sul, ano de lançamento 2023. É uma produção de alta qualidade, bons efeitos especiais para cenas de fantasia, a fotografia é bem feita com cenários e figurinos que se adaptam ao ambiente moderno quanto ao sobrenatural. Né, para mim é uma curiosidade, né? O casal, apesar de eu não achar tão de eu não achar um casal tão legal assim, mas a minha opinião não vale nada. Ele ganhou o prêmio de casal do ano. E esse dorama tem uma curiosidade também. Esse dorama ele foi acusado de plágio porque existe uma cena muito parecida com a cena de Goblin, né? Então eles não viram aquilo como referência e sim como um plágio, porque realmente é bem parecido se você for pegar as duas cenas, é tudo muito parecido, até os efeitos especiais. Em Meu Demônio Favorito, vemos uma narrativa onde o personagem central, que é um daimon, ainda carrega consigo traços dessa ambiguidade original que tem lá, né, na Grécia e Latina. Nem todos os demônios eram bons, nem todos os demônios eram maus, depende do demônio. O que o dorama faz bem é retratar um ser com muito mais camadas do que o simples arquétipo do vilão malvado. O demônio aqui não é simplesmente um ser malévolo, mas um ente que divide o destino, que busca se conectar com o ser humano em um nível profundo e até emocional. Referindo-se ele a Duduhin, né? O Guon ele tá ali para fazer contratos, né? E fazer desejos ali aos humanos.
Essa abordagem de humanização do demônio é interessante, pois revisita esse conceito histórico e tenta trazer à tona uma reinterpretação moderna. Mas, claro, isso também abre uma discussão sobre a construção dos personagens em doramas, em como esses aspectos podem ser reinterpretados de maneiras interessantes, nem sempre tão óbvias. A beleza do dorama está então em sua proposta de explorar essa relação entre humanos e seres sobrenaturais, e na maneira como ele nos faz refletir sobre as origens e evoluções de certos mitos. Mas como veremos mais adiante, a história de meu demônio favorito tem suas limitações. Embora envolvente e bonita, não podemos deixar de notar que em muitos momentos ela recai em um padrão mais genérico de narrativa. Através dos olhares e ações de personagens como o vilão e os aliados e adversários ao seu redor. Meu demônio favorito nos provoca a questionar o que realmente define um demônio. É a moralidade das ações ou a motivação por trás delas? É a busca incessante pelo poder ou a coragem de desafiar o que é dado como certo? Jo-yoon, por exemplo, ao lado de outros personagens como Dudui e Yuguon, nos mostra que o demônio não é um monstro de aparência visível, mas uma figura interna, movida pela ambição, pela dor e pelo medo. A verdadeira luta de cada personagem é, portanto, contra os próprios demônios internos, que definem não apenas quem são, mas o que estão dispostos a se tornar. Esse jogo psicológico entre os personagens e a reflexão sobre o que significa ser um demônio vai além do superficial, desafiando os espectadores a confrontar suas próprias ideias sobre o bem e o mal, e onde de fato cada um se posiciona dentro desse espectro. A complexidade de meu demônio favorito reside na exploração das nuances humanas e nas ideias de que o verdadeiro demônio é aquele que reside nas escolhas, nos medos e nas ambições mais profundas de cada um, desafiando as definições tradicionais de bem e mal. Recomendo My Demon para quem gosta de dramas que misturam romance, fantasia e comédia. Se você é fã de histórias, os protagonistas começam desconfiados um do outro, mas acabam se conectando de uma forma profunda, vai nessa. Ele está disponível lá na Netflix. E se você chegou até aqui, muito obrigada por nos acompanhar. Nos siga nas suas plataformas de áudios preferidas. Responda as nossas enquetes para saber sua opinião. E se você gostou desse episódio, curta, comenta e compartilha. Nos vemos no próximo. Beijos e tchau!